Olá, você que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje convido você a ler juntos o texto do Evangelho de Lucas, do capítulo 11, versículo de 1 a 13. Esse Evangelho de Lucas é dividido em duas partes. Na primeira parte, vemos Jesus que é interpelado pelos discípulos a ensinar também uma oração, assim, ensinar a rezar, assim como fizeram os discípulos de João. E aí Jesus retoma e fala, portanto, aquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Mas em seguida, Jesus toma dois exemplos do cotidiano para motivar a perseverar na oração, ou poderíamos dizer, a dar um contexto a esta oração. E aí vemos que Jesus toma o exemplo de um amigo que vai bater na porta de um outro amigo em busca de pão, e esse amigo, embora já tivesse deitado, se ele não se levantar pela amizade, se levantará pela insistência. E aí a lição que fica é que é necessário bater e procurar, porque Deus, melhor do que este amigo, não deixará de atender imediatamente aquilo que é procurado pela oração. Portanto, mostrando que Deus é atento à oração. A oração não é algo que fica em vão na vida de nenhum de nós. É importante perceber que essas características da oração cristã vai sendo colocadas ali ao lado da oração que é ensinada, a oração do Pai Nosso, mostrando que é muito mais o espírito com que se reza do que propriamente aquelas palavras, aquilo que realmente importa. E aí vemos em seguida um outro exemplo, o exemplo de um homem que tem o seu filho que lhe pede um peixe e ele não haverá de dar outra coisa senão realmente um peixe, não haverá de dar, por exemplo, um escorpião. Se ele pede um ovo, não haverá de dar um escorpião. E se ele pede um peixe, não haverá de dar, por exemplo, uma cobra. Tudo mostrando que tudo aquilo que um pai é capaz de fazer pelo filho é algo que o beneficia, é útil à sua vida. Dessa forma, Deus também não haveria de responder à nossa oração senão com aquilo que é o nosso maior bem. Então, nesse sentido, já nos previne também a não esperar que a nossa oração tenha como resposta aquilo que pedimos, mas certamente Deus haverá de dar aquilo que é bom. Nesse sentido, a oração não apenas é algo que deve ser motivada pela confiança, como no primeiro exemplo, mas a segunda também na certeza de que Deus não há de negar aquilo que é o seu maior dom. E assim se conclui esse trecho, porque Deus não somente não haverá de dar um escorpião, não haverá de dar uma cobra, como haverá de dar um bem ainda maior, que é o dom, que é o Espírito Santo, que é Ele mesmo. Então, Deus se doa no seu dom da oração. Portanto, vemos o quanto a oração é colocada ali em um contexto que extrapola aquele que poderia ser algo muito mecânico, muito ligado a questões materiais, mas é algo que Deus é capaz de dar e que supera em muito a nossa expectativa. Então, nesse sentido, a oração do Pai Nosso é colocada em um contexto mais amplo, da espiritualidade. Não apenas é uma oração, mas é uma espiritualidade que é ensinada por Jesus através do Evangelho de Lucas. Mas é curioso porque essa passagem nós encontramos também em Mateus. E é bonito ver quanto isso mostra que cada evangelista, ao recolher esse material da tradição comum, o situou e o colocou, organizou de uma maneira diferente. Então, em Mateus, nós encontramos o Evangelho que nos conta uma versão do Pai Nosso um pouco mais longa, um pouco mais adaptada ao gosto judaico, em que algumas palavras são acrescentadas e, quem sabe, tiradas até mesmo da própria liturgia judaica, a começar pelo modo como o Pai é evocado. Em Mateus, o Pai não é apenas Pai, mas é Pai Nosso que estás nos céus. Todo esse jeito solene de chamar Deus de Pai contrasta com o jeito breve de Lucas, Pai, que nos recorda, quem sabe, a oração de Jesus do Getsemane, Abba, este modo mais íntimo, mais próximo. E vemos outras passagens deste Pai Nosso de Lucas sendo recortado de maneira a resumir ainda mais. Venha a nós o seu reino, mas não é preciso repetir que faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque se o reinado de Deus se estabelece, é porque a sua vontade se estabelece. Então Lucas simplifica, evitando as redundâncias, assim como acontece também no final, quando, ao invés de não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, como em Mateus, Lucas apenas não nos deixes cair em tentação, já deixando-nos entender que se não nos deixas cair em tentação, estás, portanto, eliminando de nós o mal. Então, dessa forma, existe uma redundância na interpretação de Lucas a respeito da fórmula de Mateus, que é aquela que nós usamos, não é? Afinal, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, sentimos falta daquilo que estamos habituados pelo ouvido a proclamar. Mas é bem interessante perceber que dentro dessa relação vertical, Deus, não é?
Nós que nos revoltamos a Deus, chamamos de Pai, falamos do seu reino que vem a nós, isso é depois equilibrado com uma dimensão horizontal. Perdoar as nossas ofensas ou os nossos pecados, como vai dizer Lucas, a diferença de Mateus, que vai falar de dívidas, assim como nós perdoamos, né? Mostrando que nós estamos dispostos a imitar o jeito de Deus nos tratar, ao nos tratarmos uns aos outros, lidando, portanto, com a necessidade de construir o perdão como critério de convivência humana. Então, tudo isso faz com que a gente leia esse texto como um sumo da nossa espiritualidade, uma simplificação muito grande que faz com que a gente perceba que o essencial está realmente nas poucas palavras, como também vemos no Evangelho que Jesus nos ensina. Não são as muitas palavras que fazem-nos a ser acolhidos por Deus na nossa oração, mas é o Espírito com que rezamos. Então, que esse trecho possa nos ajudar a aperfeiçoar a nossa espiritualidade, a nossa maneira de rezar, nos relacionar com Deus e com os irmãos a partir da oração.